Sejam todos bem-vindos à Seg Vita, Segurança, Vida e Trabalho. É com grande satisfação que vos apresento a nossa playlist, Treinamento de Informações aos Trabalhadores de Segurança e Saúde no Trabalho. Aqui é o nosso episódio de número 10. Vamos discorrer sobre consequências da habituação ao risco. E segue aquela ideia nossa, galera. De tudo o ser humano se habitua, inclusive ao risco. Era para ser assim? Não. Então trouxemos para vocês aqui uma análise, um estudo de caso das consequências da habituação ao risco. Uma operadora de linha experiente numa cerâmica perdeu a primeira falange do indicador direito. Os pisos cerâmicos eram transportados por correias elásticas e um dos pisos transportados saiu da posição sobre a polia. Infelizmente, a polia estava desprotegida ali, falha no projeto. Pessoal, observe que dentro de um projeto, de um maquinário desse que está aí, a gente tem que prestar atenção no projeto. No caso, o acidente se deu porque houve-se uma falha na parte de projeto. Mesmo assim, o trabalho continuou sendo executado. Detalhe importante que a operadora sabia que não deveria colocar a mão lá. Ao colocar a mão, sugere-se que ela foi complacente com o risco. Pessoal, é aquela situação. Existe uma falha que não é do trabalhador no equipamento, naquela estrutura onde você vai subir ou naquele equipamento que você está trabalhando, conforme nossa análise aqui. Sabe-se dessa falha. Aí chega o trabalhador e fala: não, trabalhe a máquina com essa falha aí, mas olha só, cuidado com essa situação. No caso da moça aqui, cuidado, você não pode colocar a mão ali. Só que no andamento do serviço, o trabalhador acaba se equivocando e o acidente acontece. Então o acidente não aconteceu não foi porque ela botou a mão lá, foi porque existe uma falha no projeto. Por isso que o acidente se deu. No caso aí desse contexto nosso. E quantos acidentes, galera, não acontecem por falha do próprio projeto? Agora o trabalhador sabe que a situação é perigosa, sabe que pode se acidentar, mas ele já se habituou àquela condição, àquela máquina, aquele dispositivo, aquele equipamento. Galera, olha só, existe a falha do maquinário, existe a falha do projeto, mas também existem evidências de que o próprio trabalhador superestima o risco, desafia, excesso de confiança, excesso de experiência, vamos dizer assim, que a experiência é boa, agora o excesso dela vai me fazer acidentar. Então observe que tarefas perigosas muitas vezes o trabalhador superestima para mostrar que sabe, para desafiar o risco, e aí ele perde aquele medo. E o medo, galera, em boa dosagem, ele é bom porque ele nos evita se acidentar. Por outro lado, há evidência de que os trabalhadores superestimam o risco em tarefas notoriamente perigosas, operações que não são frequentes ou riscos que produzem sentimento de ameaça, aquele medo, ou são percebidos como desconhecidos, o fator medo. Então tem gente que desconhece o fator medo no risco e é uma forma de superestimá-lo. Observe que dentro da habituação do risco, eu a todo tempo sei que ele existe. Eu sei que ele pode me paralisar. Eu sei que ele pode me acidentar. Porém, eu não dou ouvido para aquele medo, respeito. Eu continuo porque eu me habituei com aquela condição de risco. Aquelas atividades que são notoriamente perigosas, os trabalhadores tendem a desafiar. Logo, os trabalhadores parecem superestimar o risco quando eles se fixam muito nas consequências e não na probabilidade de ocorrência do evento danoso. Qual seria a consequência do risco? Ah, poderia me machucar, poderia bater a perna, poderia ter uma luxação, poderia vir a óbito. Só que como eles estão habituados com o risco, isso deixa eles vulneráveis, porque agora ele não vai olhar mais para a probabilidade do evento danoso acontecer, e sim pelas consequências. Qual a probabilidade de acontecer? As consequências podem ser morte, mas qual a probabilidade de acontecer? Aqui nada, isso não vai acontecer não, vai estar tudo seguro, mas só que existem falhas.
e eles tendem a superestimar essas falhas que se manifestam de forma de risco. A habituação lhe dá condição para subestimar a probabilidade e aí às vezes o evento danoso acontece. Os riscos em operações eventuais tendem a ser superestimados, pois os trabalhadores possuem um sentimento de controle menor e de expertise. Pessoal, é aquela situação. O cara tem o costume de fazer aquela atividade todo dia. Ele faz sempre, todos os dias, durante há vários anos. Então, isso tende a ser superestimado. Então, o risco que outrora causava medo, agora não. É como se ele não existisse, mas ele está lá. Esse profissional aqui, ó, ele conhece o procedimento, conhecia, né? Conhecia o procedimento, mas se acidentou porque o costume de estar fazendo isso aqui, ele achou que não ia acontecer nada, porque ele já vem fazendo e não acontecia nada, mas uma hora o acidente acontece. É por isso que se fala de habituação do risco. Muito cuidado, galera. Você está habituado ao risco, você começa a não ter mais aquele temor inicial que outrora você tinha e, portanto, superestima o risco. Galera, é aquela situação, cara, rapaz, isso aqui pode me matar. Mas você pensa que ele tem medo, aí é que ele vai para cima, galera. Porque eles costumam achar que quando ele desafia o risco, quando ele desafia a possibilidade de amputação, de sequela, de morte, ele vai ser respeitado pelos colegas. E em nenhuma dessas exibições, vamos dizer assim, ele pode se acidentar. Como mitigar a variação de percepção de riscos? Desenvolver mecanismo que garanta que os funcionários tenham consciência do problema, o conhecimento associado também à operação. Fornecer informação baseada na avaliação dos riscos é importante, bem como, galera, comunicar sobre os riscos. O trabalhador ele precisa saber os riscos que ele está exposto. Os exemplos de acidentes anteriores, aonde o julgamento incorreto foi um fator causal, também é importante mostrar isso daí. Conhecimento sobre a atividade ajuda. Com certeza, acabei de falar, você precisa conhecer os riscos, mas também conhecer a atividade, porque a falta de conhecimento no que você está fazendo pode ser um novo risco. As pesquisas sobre a percepção de riscos em várias organizações evidenciam que o conhecimento mais prático sobre a atividade aumenta a probabilidade de o trabalhador ser capaz de identificar todos os perigos e possuir percepções precisas. Isso é óbvio, galera. Se eu conheço o procedimento, se eu conheço o equipamento, se eu conheço a atividade, melhor me protejo. Dessa forma, é essencial que as pessoas que realizem avaliação de risco possuam uma experiência prática relevante sobre a operação que está sendo analisada. Pessoal, vou ficando por aqui. Observe que é um material simples, é um material bacana, é mais uma tentativa da Segvita trazer para ti a luz do conhecimento, para poder assim evitar acidentes. Segvita, segurança, vida e trabalho.